Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, que é o nosso mestre querido, nosso modelo e guia, aos nossos mentores, que mesmo que não soubermos os nomes, não importam, eles estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, vibrando e trabalhando pelas nossas conquistas espirituais, para que possamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Nós aproveitamos esse momento que os nossos pensamentos e as melhores emoções que pudermos ter nesse instante, nós estamos unidos também por essas emoções, que nós possamos não só rogar a Deus, mas vibrar amor, vibrar paz, vibrar consolo, vibrar forças, esperanças para aqueles que às vezes estão vivendo tantos sofrimentos que não sabem o que vão fazer. Que a nossa prece possa ser o auxílio de todos esses irmãos, não importando a nacionalidade, a religião, a cor, nada, porque a caridade deve ser exercida sem fronteiras. O amor deve ser vivido sem fronteiras. Por isso, rogamos por todo o nosso planeta Terra, em todos os pontos onde ainda habita a dor, a treva e a dúvida, que a nossa prece e vibração ela possa auxiliar a todos aqueles que passam por esses momentos. Gratidão, Senhor, por tudo que nós temos, pela oportunidade de conhecermos a doutrina dos Espíritos, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que aonde ele estiver, que ele receba o nosso muito obrigada. Te agradecemos por todos esses benefícios que têm enriquecido a nossa vida, facilitado a nossa jornada evolutiva. E que essa paz e que esse amor que já sentimos possa ser mantido nos nossos corações durante toda essa semana. Muito obrigada. Gente, o capítulo inicial dessa noite, que é o 16, ele tem um título chamado Alienados Mentais. Não dá para saber exatamente que tipo de problema mental é. Ele generalizou como alienados mentais, mas muitas patologias podem estar em jogo ali, como a gente vai ver, mas muitas patologias mesmo. Mas não importa, o que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui essa noite é a gênese de todas as distonias mentais, que a gente vai ver, não só nesse capítulo do André Luiz, mas como a gente já viu no livro Os Mensageiros também, que tem um capítulo intitulado Os Dementados, como a gente vai ver também nas obras de Joana de Ângeles, principalmente na série psicológica, que a gênese de todas as distonias mentais é a falta de enfrentamento da pessoa diante da vida. É não querer enfrentar os problemas com aceitação, com resignação, para que aquele problema possa ser convertido em experiências. Então, a gente vai ver que a gênese do problema está sempre na gente. Como a gente sabe, saúde e doença é de responsabilidade nossa, sempre será. Não importa se a saúde é física, se a saúde é mental, ou se a doença é física, ou se a doença é mental, ela é sempre da nossa responsabilidade. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se responsabilizar na vida e seguir. É difícil? É. Se fosse fácil, a gente não estava encarnado, tá? Então, vamos ver do que se trata. Aos que chegaram depois, me desculpe que eu estava envolvida na prece, vai chegando e me perdi, mas boa noite a todos que chegaram, tá? Antes deles irem, lembra que eles estão para ir para uma tal de cavernas de sofrimento, que a gente vai ver mais à frente. Antes deles irem lá, o Caldeirado, ele decidiu passar antes num instituto onde se era consagrado ao recolhimento de alienados mentais. Isso fica na crosta terrestre. Onde que é a crosta terrestre? A crosta terrestre, que é esse número 3 aqui, ó. Desculpa, crosta terrestre é aqui, ó, onde a gente vive, tá bom? Aqui é a crosta terrestre. É onde a gente
vai caminhar, é onde a gente está vivendo, tá? Então, a crosta terrestre é onde nós vivemos. Então, eles estão passando num lugar onde pessoas encarnadas estão internadas numa instituição para alienados mentais que a gente não sabe exatamente quantas patologias encontra ali dentro, provavelmente esquizofrênicos, bipolares, e vai por aí fora, os mais variados possíveis, que estão internados ali. Então, o calderário não dá ponto sem nó. A gente vai ver por que ele passa ali primeiro, para que a Andréa pudesse ver a realidade das distonias mentais num outro ângulo que não fosse o acadêmico, aquele que ele aprendeu lá na faculdade de medicina, mas que ele pudesse ampliar a visão dele. Não que o que ele aprendeu em medicina vai jogar fora, não é isso. É importante, mas ele vai somar, agregar mais informações que são de suma importância. E a gente vai ver de cara as causas, a origem das alienações mentais. E ele fala assim, excetuados os casos puramente orgânicos, né, o que pode ser um puramente orgânico? Uma infecção, uma virose muito forte, um acidente que a gente possa sofrer, né, um acidente de uma queda ou automobilístico, enfim. Então, excetuados os casos puramente orgânicos, o louco, porque, novamente vou falar, loucura era uma forma de definir todos os tipos de patologia, apesar de que já tinha as definições de Freud aí em 1944. Mas, de qualquer forma, ainda é muito usado até pela gente, né? O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, foi alguém que tentou o quê? Escapar, se libertar, fugir de um aprendizado na Terra. Ou seja, fugir do seu contexto de provas e expiações. Ora, gente, a gente sabe que a gente tem um planejamento reencarnatório. Todos nós aqui temos um planejamento reencarnatório, sem nenhuma exceção. Pode ser que a gente não pôde dar muito pitaco, até pela evolução, mas com certeza a gente foi informado, a gente participou, ainda que a gente foi foi mais informado do que participou, mas a gente tem um planejamento reencarnatório. Então a gente sabe que num planejamento reencarnatório, a nossa vida vai ter momentos bons e momentos ruins, momentos de provas, momentos de expiações, enfim. É o nosso contexto. A gente, querendo ou não, a gente é herdeiro de nós mesmos. Então, não tem como a gente se libertar, a não ser enfrentando, a não ser transformando a dor em experiência. Então, ele já começa a colocar assim: o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, ou seja, não quis aprender, por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênio de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental. Então, ele chamou isso de um suicídio dissimulado. Não é consciente, mas é um suicídio dissimulado. Por quê? Você se aliena tanto, que você passa, né, a morrer para a vida. Morre para a vida estando vivo. Mas é isso aí. Então ele continua, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Então a pessoa se aliena para não entrar em contato com aquilo que você precisa lutar, com aquilo que você precisa passar, por aquilo que você tem que viver, e é teu, não tem como você me dar, não tem como você dar para outra pessoa, o que é meu também, eu não tenho como dar para vocês, nem que vocês quisessem falar assim, não, mas eu quero, né? Eu sempre falo, se fosse possível isso, as mães iam fazer assim, pegar todas as provas e expiações dos filhos e ia falar assim para Deus, me dá tudo, mas não dá nada para os meus filhos. Imagina, ia ser isso que ia ser feito. E não pode ser feito, o que é dos filhos é dos filhos. Os pais podem estar ali pertinho, dando a força, que é super bom, super legal, está super dentro da lei, mas, entende, não pode tirar dos filhos aquilo que eles têm que passar. Então, a alienação mental, o Calderaro já colocou para a gente, que é derivado daquela pessoa que não quer aceitar de jeito nenhum. Não tem aceitação, não tem resignação, não converte a dor em experiência, vira um sofrimento. O sofrimento é quando a dor cronifica. Então, vira algo que poderia ser eliminado da vida dela, ela perpetua sem
sem ela perceber a burrice que ela está fazendo, literalmente. Porque se ela tenta encarar, ela tem a chance de equacionar e se libertar. Mas fugindo, ela não vai ter. Né? Ela perpetua. Então, é importante entender que o alienado mental, ele vive agarrado aqui nos porões. Ele não quer limpar os porões. Né? No máximo, ele vem aqui para o presente, mas não faz nada porque ele está ancorado aqui no passado. Né? A ponto de que o alienado mental vai ficando tão grave que ele sai do momento presente, sai da consciência e vai mergulhar dentro de um processo do passado e fica vivendo lá. Então, é uma escolha? É uma escolha. Podemos escolher diferente? Podemos escolher diferente. É fácil escolher a dor como aquela que vai ser a benfeitora que vai nos libertar? Muito difícil. Se perguntar aqui quem quer sofrer, ninguém levanta o dedo, nem eu. Mas se ela está ali na frente é porque é preciso, senão ela não teria visitado. Então a pessoa fica encarcerada, ela não luariza, não busca força no terceiro andar, que é onde ela poderia buscar toda a força através da prece, do seu contato com o mundo espiritual, com a sua realidade espiritual, ela poderia buscar forças para que no presente ela pudesse equacionar esse passado. Mas ela se fecha. Ela se fecha, ela mesma se encarcera e fica lá. Até um dia ela decidir sair de lá. Porque também ninguém pode tirar ela de lá. Só quem pode tirar a gente de lá somos nós. Então, veja só a falta de sabedoria. Eu mesmo me encarcero, eu mesmo atraso, eu mesmo cronifico a minha dor e só eu posso sair dessa condição. Olha que coisa horrível que a gente faz com a gente. A falta de sabedoria que a gente não tem para viver. Desculpa, gente. Isso aqui é para aqueles quadrinhos de resumo que a gente viu que se a gente ficar só no primeiro andar, nós entramos num labirinto de causa e efeitos. Aqui ele repete padrões que não elevam. Por quê? Fica na causa e efeito. A gente continua vivendo com os mesmos comportamentos de outrora, querendo ter uma vida nova. Mas como eu vou ter vida nova se eu só vivo o padrão passado? Não tem como fazer. Coisas novas requerem comportamentos novos, requerem atitudes novas. Mas se você se tranca, você não se permite viver outras coisas. Né? Então, ele não muda nunca, ele vai ficar naquele eterno. Se estacionamos no segundo andar, sem reflexão quanto ao passado, porque é preciso entrar em contato com o passado, mesmo quando a gente não gosta dele, né? E eu digo assim, não é que a gente vai fazer TVP, mas é só a gente olhar para dentro da gente, ver as tendências que a gente traz, esse é o nosso passado. Esse é o nosso passado. Eu não preciso saber se eu fui rei, rainha. Aliás, se a gente perguntar, aqui em Petrópolis é cheio de rei e rainhas. Todo mundo foi rei e rainha. Mas eu não escuto ninguém falar que foi escravo, né? Que foi senhor de engenho, que chicoteou os escravos. Isso ninguém fala, né? Mas é aquele caso. Não é esse passado que eu estou me referindo, não é a personalidade. É aquilo que você é, não a personagem que você foi, mas é a sua personalidade, melhor dizendo. Então, se estacionamos no segundo andar sem reflexão quanto ao passado e sem preparação de bases para o futuro, nós mecanizamos a existência, destituindo de luz edificante na vida. E aí a gente fica fazendo um monte de coisa que não dá em lugar nenhum, que é improdutivo. Sabe, já viu aquela pessoa que é agitada, faz 1000 coisas, mas não faz nada? É mais ou menos isso. E ele também diz, se nós estacionarmos no terceiro andar, que não é, nenhum desses lugares é para ficar estacionado, é para ser visitado, quando precisa, né? Se nós estacionarmos no terceiro andar, também é péssimo. Vivemos só de meditação e oração, contemplação sem obras, ou seja, a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Então, a gente vai estar fugindo do mundo. Qual é o lugar que a gente precisa estar para se espiritualizar? Aqui. Então, é aqui. É aqui, ponto final. Então, são andares que a gente precisa estar visitando. Tem que ter um livre fluxo do primeiro andar para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Tem que ter esse livre fluxo. Senão a gente fica encarcerado. E os alienados, eles se encarceram. E aí o calderário vai começar
para o André Luiz dar conselho, porque o André Luiz fica querendo auscultar a mente de todo mundo que está passando ali os casos, mas isso é improdutivo. Então ele diz: não perca tempo, não remediarás o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Né? Mas para a gente viver no momento presente, a gente também tem que consultar o passado, para corrigir o passado, ou pegar do passado as coisas que são boas, para a gente ter força para cuidar do que é ruim. Então, ele já avisou para o André Luiz: não perde seu tempo. Até porque ali não tem ninguém com vontade de melhorar. E a ajuda pressupõe duas mãos que se estendem, que vão numa mesma direção. Se alguém estende a mão para mim, eu boto a minha mão atrás, não vou poder ser socorrida. Por quê? Porque eu estou me negando a fazer o trabalho de levar minha mão até a pessoa. Então, o conselho aí tem muitas nuances, tem muitas facetas para serem levadas em consideração. Não asseguramos que todos os casos no hospício, porque é lá que eles estavam, se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o fugitivo drama em si mesmo. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores que os conduzem, que os reconduziram, né, a recapitular ensinamentos difíceis. Qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. É ruim encontrar desafetos, principalmente na família? É muito ruim, porque família não tem como a gente dar para os outros. Emprego a gente pode largar e ir para outro lugar, né? Profissão a gente pode mudar, e família é nossa para o resto da vida. Não tem como eu falar assim: olha, gente, eu botei dentro desse pacotinho aqui a minha família, eu estou dando para vocês de presente. Pode ficar, está embrulhadinho e tudo. Não tem como. A família é a única coisa que a gente tem que arcar até o final. Então, muitos se alienam porque recebem nas suas famílias muitos inimigos de outrora e acham que não merecem isso. Mas se no mínimo não merece, precisa. Então, fazer o quê? O que tem para hoje? Eu costumo levantar de manhã pensando assim: o que eu tenho que fazer de checklist hoje? Porque tem um monte de coisa que a gente vai ter que fazer checklist que a gente não gosta. Mas a gente vai ter que fazer. E sorria, você está sendo filmado, né? Porque assim é a vida. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana, né, que são os fatores físicos, sobre a matéria cinzenta são os neurônios que são cinzas, tá? Começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por sua vez, perdura não só numa existência, olha só. Então, ela pode perdurar não só nessa existência, mas olha só, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, olha só, até que a pessoa se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que eles são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Então, quanto tempo ela vai durar? O tempo que eu desprezar ela. O tempo que eu falo assim: não quero entrar em contato. Então, o que é melhor? É o enfrentamento ou empurrar com a barriga? Né? Isso é uma chamada. Então, por isso que eu falo, essas obras do André Luiz, elas são de uma preciosidade para o nosso dia a dia muito grande, porque eles estão citando casos que são verdadeiros. A gente não sabe de onde que é, mas a gente sabe que são casos reais. Então, são verdadeiras preciosidades.
E aí ele vai entrar no caso do João, em que João, o alienado mental, vai ter uma patologia. O João é esquizofrênico, tá? Ele tem esquizofrenia, o João. Então, a gente vai entrar na ala do João. O João é um paciente desse hospício, que eles estão ali, né? Que está rodeado por algumas entidades de sombrio aspecto. Toda pessoa que tem distonia mental é obsidiada? A grande maioria, sim, mas não significa que seja esse o fator da alienação mental. Quero deixar isso bem claro. Porque nenhum obsessor coloca dentro de mim desequilíbrios que eu não possua. Então, isso já fica descartado, esse negócio assim, eu tô assim, deve ser coisa de obsessor. Você tá assim, então você para de se afinizar com o obsessor. Hoje a gente está numa era que não dá mais para trabalhar com amenidade, gente. O planeta está deixando de ser provas e expiações, ou a gente trabalha com realidade, encara ela, ou a gente vai ganhar um passaporte carimbado para um outro planeta. E eu duvido que alguém aqui queira. Porque quando a gente lê a situação dos capelinos, que eu fico imaginando a reencarnação daqueles corpos cheios de cabelo, gente, isso me dá um desespero que vocês não têm noção. Eu fico pensando, aonde está o aparelho para tirar esses negócios? Porque quando eles reencarnaram, os homens ainda eram primitivos. Foram eles, com o perispírito deles, que foram mudando geneticamente os corpos e fazendo com que os corpos deixassem de ser brutos e foi se aperfeiçoando para chegar ao que nós somos hoje, Homo sapiens sapiens. Então, imagina o que é você está lá no teu planetinha com toda essa tecnologia, computador, depilação a laser, sei lá o quê, e você vai para lá, não tem chuveiro, não tem um barbeador, uma lâmina, não tem nada. É piolho o dia inteiro. Jesus, Maria e José. Eu enlouqueceria, né? Pode falar, Rosane, senão eu falo pelos cotovelos. Não, então, é só uma sugestão para quem não leu Os Exilados da Terra e Planeta dos Exilados, podem ler, que vai ter uma ideia para onde podemos ir, né? Você está falando dos Exilados de Capela, do Edgar Armand? Não, Não, o outro. tem, não. Esse eu não Exilados conheço. da Terra e Planeta dos Exilados. É de quem o autor, você sabe? Deixa eu ver. Vou Depois perguntar ao você meu marido. Se não me engano, é Adeilson Salles. Eu não conheço. Então tá bom. Então, o que eu conheço é A Caminho da Luz e Exilados de Capela de Edgar Armand. E vou dizer para vocês, aquilo me arrepia quando eu leio. Porque, gente, eu fico pensando no chuveirinho que a gente tem, né? A roupinha limpa que a máquina de lavar limpa pra gente. Que coisa boa, não tem que ir lá para a beira do rio ficar esfregando, né? Que a gente não tem que comer carne crua. Que coisa, eu já não gosto de carne, né? Fazer foguinho lá, né? Fazer foguinho, né? Aprender de novo, vamos bater as pedrinhas. Tic, 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 opa! Fitlux, luz, fogo. Já pensou? Não vai ter isqueiro, não tem fósforo, já vou avisando tudo isso para vocês, tá? Só para dar o drama. Então, assim, a gente hoje não dá mais para trabalhar com amenidades. A realidade é, não importa se a pessoa esquizofrênica também está obsidiada. Não adianta a gente buscar e falar assim, isso é coisa do obsessor. Não, isso é coisa da pessoa que está se afinizando com o obsessor, e ela tem que fazer por onde? Né? Não dá mais para o século XXI a gente trabalhar com amenidade. Porque senão, gente, esse povo todo vai ter passaporte carimbado para outro planeta e a culpa é a nossa que a gente não falou isso. Porque a gente sabia e não contou. A gente sabia e fica trabalhando com amenidade. A gente fala com jeitinho, mas fala. Né? Então, vamos ver lá. Esse é o caso de João. O diagnóstico médico dele, ele é um esquizofrênico. Mas um diagnóstico espiritual, ele é um espírito que começou a trajetória dele para chegar como esquizofrênico em não querer enfrentar a própria vida, até que ele conseguiu ser esquizofrênico. E de plus, o João tem as entidades sombrias também, de plus. Né? Pode falar, Jane. Vem cá, isso tudo começa num pequeno trauma, aí, né, pode ser na mesma vida ou nas vidas passadas. Aí pode passar por uma neurose, por uma psicose, não é assim? E se a gente não cuida, e pano de fundo é sempre uma não aceitação.
Isso, as obras de das Joana de Ângelo coisas. fala. Tem um livro específico dela, chamado Conflitos Existenciais, que ela vai falar de algumas problemáticas. Esse livro eu tenho certeza. Então, ela vai sempre falar, fala assim, psicogênese. Tu vai ver que todas as psicogêneses, ou seja, toda a causa daquelas patologias, é falta de enfrentamento. Então, é como você falou, neuróticos somos todos nós, né? Neurose, todo mundo aqui, eu sinto dessa informação para todos, mas nós somos classificados pela psiquiatria como neuróticos, eu não sei se vocês sabem. Nós somos neuróticos. Mas tem aqueles neuróticos super neuróticos, né? Super neurótico, tipo, como é que é o nome daquele detetive que tinha um seriado? Ai, meu Deus, que ele tinha sempre as mesmas roupas. Monk. Hein? Detetive Monk. Monk. Lembra? Que Lembro. aquele é um esquizofrênico de carteirinha. Esquizofrênico, desculpa, é um neurótico de carteirinha. Tudo com ele certinho. Lembra quando mostrava o armário dele? Tudo arrumadinho, tudo as mesmas cores, as mesmas roupas, tudo nos mínimos detalhes. Um pouco de neurose todo mundo aqui tem. Mas as coisas vão de coisas suaves até coisas muito graves, até depois de neurose, a psicose. E depois da psicose vem as psicopatologias. Uhum. Como E, tem psicopata solto por Eni, aí. a ansiedade, que é o mal do século, da entrada desse milênio, ela também pode agravar essas neuroses, tudo isso, e a gente entrar numa Pode numa uma doença psicose, de fato psíquica. uma distonia de fato psíquica, né? Sim. Porque eu sei que a gente está ansioso, é natural, o mundo que a gente vive não oferece para a gente nenhuma base de verdade, né? Então, cuidar dessa ansiedade é fundamental, então. É fundamental. E a gente tem uma terapêutica poderosíssima, que é o esclarecimento da vida espiritual, a doutrina dos espíritos e outras obras, que vão mostrar para a gente que a gente é espírito imortal, a gente está aqui de passagem, isso não é a única realidade. Então, quando a gente tem essa noção, é muito mais fácil a gente conseguir trabalhar nossa ansiedade do que aquela pessoa que só vê a vida material e que essa vida material está escorrendo pelos dedos dela e ela não pode segurar. Pensa bem, a gente tem todas as obras do Allan Kardec, psicografia do Chico Xavier e outras tantas, que vão dar para nós subsídios e sustento para a gente poder lidar com esse mal do século, que é ou a ansiedade ou a depressão. A gente entende, uma me joga para o futuro, outra me deixa presa no passado. Mas a gente tem tudo na mão para poder sair disso. Imagina uma pessoa materialista. Para ela ter aceitação e resignação, é muito mais difícil do que para mim, que sei que sou um espírito imortal, já tive várias vidas, vou ter outras tantas, e que eu estou aqui só de passagem, isso aqui não é realidade total. E é muito mais fácil se a gente for pensar para a gente, Pelo menos isso para mim me dá muito mais leveza, eu fico pensando, se eu não tivesse isso como explicação, eu já teria pirado. Você já imaginou, você nasce numa família totalmente kármica, cheia de inimigos do teu lado, né? Você olha para um lado inimigo, você olha para o outro inimigo, você olha para frente inimigo, você olha para trás inimigo. A gente, como é espírito, o que a gente faz? Quando a gente olhou para frente, para os lados, olhou para trás, não tem saída, a gente sabe que tem saída. Qual é a saída? Para cima, olha para cima. Olha para cima e pede Deus ajuda. O materialista, ele não vai olhar para cima. Ele vai falar assim, Deus do céu, eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Eu não quero, eu não mereço isso, eu não sou essa pessoa. Mas a gente vai olhar e vai falar assim, bom, hoje, quem eu sou, realmente não condiz com esse quadro. Porém, eu sei que se eu estou passando, isso foi uma plantação antiga, feita por mim, e que ela me pertence, e eu tenho que dar conta dela. Um materialista vai olhar e falar assim, eu não mereço, eu não sou essa pessoa, eu não quero nada disso. Se ele não puder fugir de tudo isso, fisicamente, ele vai se alienar para quê? Para não entrar em contato. Mas e a gente? A gente está com a faca e o queijo na mão, se a gente for pensar. Se a gente, pelo menos, eu vejo a doutrina como a faca e o queijo na mão, que me permitem entender a minha realidade espiritual e entender e sentir a misericórdia de Deus dentro do meu coração. Eu sinto dessa forma.
Agora, que é difícil na hora do vamos ver, é para todo mundo, né, gente? Vamos combinar que todo mundo já passou por grandes sofrimentos. Foi difícil? Muito. Mesmo sendo espírita, na hora das expiações, não é mole, não. É como se a gente tropeça, cai, mas fica naquele mesmo degrau para ganhar força e levantar de novo. Mas a gente acredita, né, Jane, que pode levantar de novo. Pode Mesmo até ficar caída um mês, né? isso. Mas Um a tempo, gente sabe que vai levantar. isso daí. Por quê? Porque a gente tem esse conhecimento que ajuda a gente. Mesmo que a gente saiba que tem que ficar ali naquele degrau por enquanto, porque eu tenho que criar força, os músculos da perna estão fracos, eu não estou com força, mas eu tenho certeza que em algum momento eu sairei dali, absoluta. E o materialista? Ele não acha isso, não. Então a gente tem muita bagagem para sair dessa situação. Mas eu não estou dizendo que é fácil, não. É muito difícil. É impossível sair de uma obsessão? Não, não é. Não é impossível. Nem uma obsessão muito adiantada não é impossível sair da obsessão. Mas aí a gente tem que fortalecer a alma. A gente não vai para a academia para ficar sarado? Então vamos aproveitar a doutrina para sarar a alma, né? E dar força para a gente. Eu não sei se eu te respondi, no meio disso tudo a gente acabou falando. Foi? Então, vou passar. Então, o nosso caso é o João, que ele tem uma patologia física chamada esquizofrenia. Causas da doença. O processo de desequilíbrio está consumado, no caso do João. E não encontrarias possibilidade de recompor-lhe, em serviço rápido, as energias mentais centralizadas na região inferior. Quer dizer, ele está preso no primeiro andar. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquece. Ele se fechou no primeiro andar, ficou numa sintonia muito baixa, os obsessores devem ter falado, era tudo que eu queria. Que agora ele está numa vibração bem baixa, facílimo é obsidiar ele. Agora, isso aqui já é uma obsessão simples que ele tá sofrendo? Não é mesmo. É de fascinação para lá. Né? De fascinação para lá. Então, eu aqui só trouxe para a gente uma definição de obsessão para a doutrina dos espíritos. O que é obsessão? É a ação persistente de um espírito mau. Por que eu botei o espírito mau ali em negrito? Porque eu já ouvi dentro de casa espírita, gente dando aula dizendo que mentor espiritual pode obsidiar a gente. Sim, eu acho que é por isso que os cabelos estão brancos fora do tempo. Estou sendo sincera, que aquilo foi um choque. Eu falei assim, como assim? Né? Espírito bom, que tem os imperfeitos, o bom e os puros. O bom, ele é o quê? Bom. Como é que ele pode obsidiar a gente? Me explica. Então, eu só reforcei ali, botei em negrito, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é para a gente não esquecer que só há obsessão enquanto estamos na categoria de imperfeitos. Quando estamos? Vamos supor, se eu agora conseguisse para a categoria dos bons espíritos, eu, por exemplo, não sofreria mais a obsessão. Entendam isso? Só existe obsessão entre espíritos imperfeitos. Porque é a ação persistente de um espírito mau. Ele tem que encontrar uma ressonância, alguma coisa que seja ruim, mal, viciosa dentro de mim. Porque se ele não encontrar, ele não tem como me obsidiar. Não tem. Pode falar, Célia. Hoje eu tô Você pegando... conhece a história do tombo do Chico Xavier? Não, acho que não. O Chico Xavier, ele levou um tombo bem sério e caiu quase que de cara no chão. Quando ele caiu de cara no chão, que veio aquela reação assim, o Emmanuel chegou para ele, apareceu e falou assim, agradece. Aí ele pensou assim, vou agradecer, né? Vou cair no chão, me machuquei, ele já tinha aqueles problemas dele, e o Emmanuel agradece agora, agradece agora.
Aí ele foi e fez uma prece assim: meu Jesus querido, muito obrigada pelo tombo, eu devo ter que aprender alguma coisa e tal. Passou. Quando chegou a noite, o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, aí ele perguntou, por que você falou para eu agradecer? Né? Fiquei revoltado porque caí, me machuquei, porque tinha uma leva de espíritos ruins perto de você. E se você tivesse se revoltado pelo tombo, era o que eles precisavam para te pegar. Como Isso. você agradeceu, eles foram embora. Quer dizer, quem somos nós para falar alguma coisa? Se o Chico Xavier era, e nós vamos ver nesse próximo livro, né, do que ele escreveu, né, Libertação. na É isso. Libertação, né, é o que Libertação é um fala livro disso. pesado. É um livro Pois é. pesado. É um É livro muito pesado. pesado. Então, quer dizer, quem somos nós? Se ele era obsidiado, coitado, o povo esperava ele dar né, uma coisinha qualquer para pegar ele, imagina a gente, que fica toda hora reclamando de tudo. Como a gente é fácil, né? A gente é Como? presa fácil. A gente é presa fácil. Por isso que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que pergunta, influem os espíritos em nossa vida? Aí a resposta é mais ou menos assim, mais do que pensais, a ponto de dirigir a sua própria vida. Né? É o quanto que a gente é influenciável. É verdade. Por quê? Porque o mal só se insinua onde não vigia o bem. Uhum. E é ponto final, né? Eu sei que a gente precisa, às vezes, de ajuda, porque se o Chico Xavier é passível de influência, imagina, a gente muito mais, né? Então, de vez em quando, a gente vai precisar de ajuda uns dos outros mesmo, porque vai ter dia que vai ser difícil para a gente, se alguém não ajudar a gente a orar junto, aí é que a gente vai ser presa fácil mesmo. Né? Nosso telhado é de vidro. Então, vamos lá. A gente aqui, novamente, esse quadrinho que eu trago sempre para vocês, é para a gente ver as causas das obsessões. Tem causas atuais? Tem. Lembra que teve um caso passado aqui de um alcoólatra que a gente estudou? O alcoólatra, né? Às vezes o obsessor que está ali, ele não está ali porque é alguém que está querendo se vingar dele do passado, nada. Ele está ali, é oportunista, ele está passando aquele cara gosta de beber, eu adoro beber, vou colar nele. Eu estou desencarnado, eu vou colar nele, porque eu não posso mais comprar cachaça para tomar, então eu vou colar nele. Então, são causas parasitárias. Temos as causas kármicas passadas? Temos, porque a gente não foi ponto de fazer hóstia, não, gente. A gente já fez muita bobagem, mas também a gente já fez muita coisa boa, mas também já fez muita bobagem. E, infelizmente, as bobagens é que nos deixam mal. E tem obsessões que não tem espírito nenhum, são auto-obsessões, a gente mesmo se dá conta. A gente mesmo se dá conta. Né? Então, para ver como é que a gente é complicado. Né? No caso do João ali, que é o que tem a esquizofrenia, ao que parece, as causas dele são passadas. Tá? Vamos ver lá. Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Então, foi por isso que ele está obsidiado hoje. Não pude soptar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem, né? Quer dizer, ele está se reportando a Mesmer. Mas o magnetismo é muito mais antigo do que Mesmer, porque o magnetismo sempre existiu. Né? Mesmer começou a dar ao magnetismo um cunho de ciência. Só isso. Mas o magnetismo é uma lei de Deus que existe e é ponto final. Né? Então, em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, devia ser um sedutor, uma pessoa que tinha um poder da palavra, que tem gente que vai vender palito de fósforo usado dizendo que aquilo ali vale milhões e que é a sorte da sua vida se você comprar uma caixinha, você vai comprar a caixinha de palito de fósforo já arriscado. Né? Tem gente que tem um poder danado nas palavras, né? Desviando para aventuras menos dignas. Várias mulheres, olha aí, desrespeitou muitas mulheres, que lhe sofreram ação corrosiva, assentaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhes o cabedal de resistência. Né? Por que minou o cabedal de resistência? Porque ao invés dele procurar, né, nas forças superiores em Deus,
a força para ele se tornar um homem melhor e usar o magnetismo agora para ser uma boa pessoa, ele preferiu a estrada, a porta larga e a estrada mais fácil. E aí a estrada mais fácil foi a obsessão, e foi a doença. Converteu-se Desdarte em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente, se unira ao abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. O que é mais fácil, a gente fazer o mal ou fazer o bem? Né? Só para a gente relembrar isso. Fazer o bem requer reflexão, requer oração e vigilância. E fazer o mal, só deixar rolar. Deixar rolar a vida, que é por ali. Né? Por isso que eu falei que a gente tem que entrar na academia do espiritualizar-se. Tentar vencer-se. Aliás, a gente não veio aqui no mundo vencer ninguém. A gente veio se vencer. A gente não veio ser melhor do que ninguém. Porque isso não é meta. A meta é ser melhor do que eu fui ontem. Isso é a única meta real mesmo. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mistério reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, sempre querendo andar na contramão da lei. É isso que eu falei para vocês, sempre. Toda vez que a gente insiste pela nossa teimosia e andar na contramão da lei, boa coisa não vai vir no nosso caminho. Isso serve para esse caso que nós estamos estudando, isso serve para a nossa vida no dia a dia. Então, foi assim que ele conseguiu. Foi? Podemos? Está todo mundo sério, né? Então, esse foi o caso um caso de alienação mental, que especificamente foi um caso de esquizofrenia, de um homem que tinha um magnetismo pessoal muito grande e que foi mal direcionado. Foi usado para seduzir as mulheres, foi usado para enganar os outros. Né? Ok, Márcia. Mas que poderia ter sido usado de outra forma, não poderia? Para reerguer as pessoas. É o mesmo magnetismo que você pode usar para reforçar, para injetar naquela pessoa esperança, para ela botar, para ela desenvolver, botar a valer a fé que já existe dentro dela. Ou pode ser usado para prejudicar as pessoas a nosso favor.